Boa tarde, senhor presidente Dom Jair Bolsonaro. Para mim é um prazer poder saludar ao senhor e felicitá-lo pela vitória democrática na República do Brasil. Você não sabe o quanto a sua vida está entrelaçada com Donald Trump. Deixe-me dizer, todo governo tem seus inimigos. De acordo às escrituras, você vai confrontar três grandes inimigos em este período de governo. O primeiro deles vai ser o confronto, que virá através de acusações e perseguições contínuas contra a sua vida privada e pública. O segundo inimigo será a confusão, que virá através de disputas e polêmicas de diferentes setores das sociedades que vão confrontar. Mas isto não será como aconteceu em outras vezes, em outros períodos políticos. Será algo muito direto e muito pessoal. Lembre das palavras que estou falando. E o terceiro inimigo que você enfrentará em seu período público será a violência, que virá através de uma convocação e manifestação de organizações que são totalmente governadas por inimigos, não do Senhor, mas inimigos da nação brasileira, inimigos da moral, inimigos da prosperidade do Brasil. Pessoas que vão estar dispostos a confrontar você nestas três esferas. Confronto, confusão, violência vão ser desatados no Brasil continuamente, em oposição a seu governo. Senhor presidente, estou aqui para dizer-te uma vez mais, você foi eleito da tribo de Judá para governar o Brasil. E nos próximos anos, Deus mudará a história dessa nação. E você será uma parte muito importante para fazer esse trabalho. Deus está disposto a reverdecer o deserto. E você pode contar que Ele abrirá caminhos novos, caminhos que não existiam antes. Mas você caminhará por um caminho que homens e antecessores de você, eles nunca conseguiram fazer isso no Brasil. Porque a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, porém um caminho no deserto e um rio no ermo. De parte do Deus eterno, aquele que põe e levanta aos filhos dos homens. Abençoe sua vida, senhor presidente Jair Bolsonaro, e também a nação brasileira, que nos próximos 7 anos, a chuva de parte de Deus desça e que tudo aquilo que esteve detido na nação brasileira comece a reverdecer e venha os anos de prosperidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Je profite de cette tribune, Por isso, aproveito desse bate-papo, dessa tribuna, pour interpeller le peuple brésilien, para falar com o povo brasileiro, pour vous dire que c'est un temps nouveau. para vos falar que é um tempo novo. Moi, je ne fais pas de la politique, je suis Eu pasteur, não faço política, eu sou pastor. mais je crois que nous avons aussi une influence dans la politique. Mas eu creio que temos também uma influência na política. Parce que l'église, c'est pas simplement prier matin, midi, soir. Porque a igreja não é somente orar manhã, noite e tarde. Mais l'église, c'est influencer la société sur le plan positif Mas a igreja é influenciar a sociedade no plano político et non négatif. e não negativo. Et dans l'histoire de la E Bible, na história da Bíblia, il y a des politiciens tem qui ont políticos été établis par Dieu. que foram estabelecidos por Deus. Un exemple. Um exemplo. On nous parle du roi, l'empereur des Mèdes et des Perses, Cyrus. Falam do imperador da Pérsia. Avant sa Cyrus. naissance, Antes do seu nascimento, Dieu dit par le prophète Ésaïe, j'ai choisi mon serviteur Cyrus. Deus fala através de Isaías, eu escolho o meu servo Cyrus. Et M. Jair Bolsonaro E o senhor Jair Bolsonaro, est un Cyrus au Brésil. ele é um Cyrus no Brasil. Que vous l'acceptez ou pas, Que você querendo ou não, moi je ne vis pas ici constamment. eu não moro aqui. Mais je vous parle de la part de Dieu. Mas eu falo da parte de Que Deus. vous l'acceptez ou Que pas, vocês aceitando ou não, que vous soyez de gauche ou de você droite, seja de esquerda ou de direita, M. Jair senhor Bolsonaro Jair Bolsonaro est un Cyrus pour le é um Brésil. Cyrus para o Brasil. Dieu l'a choisi pour un nouveau temps, Deus escolheu ele para um novo tempo, pour une nouvelle saison au para Brésil. uma nova temporada no Passez Brasil. pas votre temps à le critiquer. Não passe seu tempo a criticar. Joignez vos efforts. Juntem vossas forças, Soutenez cet homme. sustentem esse homem, Priez pour lui. orem por ele, Encouragez-le. encorajam ele. Passez pas votre vie dans l'opposition. Não passe a tua vida na imposição. Venez faire des propositions. Venha fazer proposições. Ayez une vision nationale Tenha uma visão nacional pour l'émancipation du pays, para a emancipação do país, pour l'émancipation de la nation. para a emancipação da nação. Soutenez cet homme. Sustentam esse homem. Appuyez-le. Apoiam Il est ele. beaucoup oppressé. Ele é muito oprimido. Dieu m'a dit les 2 premières années de M. Bolsonaro ne seront pas faciles. Deus falou os primeiros 2 anos eles vão ser fáceis. Mais la main de Dieu est avec Mas lui. a mão de Deus está com ele. Parce qu'il va rencontrer beaucoup Porque ele vai d'obstacles, encontrar muitos obstáculos, beaucoup
beaucoup d'oppression. muitas opressões. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Mas é Deus quem o escolheu. Parce que le Brésil Porque o Brasil va être un carrefour vai ser um centro pour l'Amérique du Sud. para a América Latina. Et ça va influencer les E nations, vai influenciar as nações. même sur le plan spirituel. Mesmo no plano espiritual. Peuple brésilien, Povo brasileiro, vous êtes dans un nouveau temps. vocês estão no novo tempo. C'est un nouveau carrefour pour le Brésil. É um novo centro para o Brasil. Saisissez le temps dans lequel vous êtes. Assegura-se no tempo que vocês estão. Travaillez pour la nation. Trabalhem para as nações. Investissez dans la nation. Invistam na nação. Parce que la gloire de Dieu Porque a glória de Deus se lève dans cette nation. se levanta nessa nação. Et j'aimerais aussi interpeller Também queria falar, tous les chrétiens, todos os crentes, les pasteurs, os pastores, sortez de la division, saiam da divisão, sortez des dénominations. saiam de denominações. Dieu est un. Deus é um. Mettons les dénominations de côté. Vamos colocar Il y a denominações de un lado. nouveau réveil que Dieu veut susciter au Brésil. Tem um novo avivamento que Deus quer suscitar Il y no a un Brasil. nouveau vent Tem spirituel. novo vento espiritual. Parce que c'est le rôle de l'Église. Porque o papel da igreja. La Bible dit, A Bíblia diz, dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, Éfesos 4, capítulo 10, les dominations, as les dominações, principautés, os principados, les as autorités autoridades connaissent par l'Église pela igreja la sagesse a sabedoria infiniment variée de Dieu. infinamente vais de Deus. L'Église a pour vision A igreja tem como visão d'influencer la société positivement. influenciar a sociedade positivamente. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Por isso, o povo de Deus, pastor, soyez dans l'unité. estejam na unidade, Mettez de côté les divisions. esqueçam as divisões, Mettez de côté les dénominations. esqueçam as denominações. Dieu n'est pas protestant. Deus não é Dieu n'est protestante, pas catholique. Deus não é Dieu católico, n'est pas évangélique. Deus não é Dieu n'est evangélico, pas baptiste. Deus não é Dieu batista, n'est pas anabaptiste. Deus não é Dieu anabatista, n'est pas témoin de Jéhovah. Deus não é testemunha de Dieu Jeová. est Dieu. Deus é Deus. Il est un et indivisible. Ele é um e indivisível. Prêchons la vérité. Vamos pregar a verdade. Soyons des modèles. Sejamos modelos. Ne ternissons pas l'image de l'Église. Não vamos sujar a imagem da igreja. Redonnons de la valeur à l'Église. Vamos dar valor na igreja. L'opportunité que Dieu donne au A Brésil, oportunidade que Deus dá no Brasil, c'est d'avoir suscité M. Jair Bolsonaro. ele suscitasse um Jair Bolsonaro. Alors ne prenez pas cette occasion Então não pegue essa oportunidade pour vivre dans la dépravation, para viver na depravação, dans la luxure, no luxo, pour vous reposer sous vos lauriers para descansar nas en disant, vossas ah, camas. maintenant, Falando nous avons un agora, président, temos o presidente oui, qui est proche de l'Église, que é próximo da qui igreja, aime Dieu plus ou que ama moins, Deus mais ou menos. parce qu'une grande ruine Porque uma grande ruína, s'abattra sur le Brésil. ela vai chegar sobre o Si le Brasil. Brésil ne saisit pas ce Se o temps-là, Brasil não assegurar esse tempo, la chute du Brésil a queda do Brasil sera terrible. vai ser Je terrível. parle en tant que prophète, Eu falo como profeta, en tant que serviteur de Dieu. como servo de Je Deus. ne suis pas là pour vous donner des leçons, Não estou lá para te dar mais lições, je vous dis ce que Dieu m'a dit. mas eu te falo que Deus me De la falou. même manière, Da mesma avant que maneira, le président soit élu, antes o presidente seja eleito, j'étais en France, eu estava na Dieu me França, l'a montré. Deus me mostrou, Tout de suite, j'ai fait une vidéo. eu fiz um vídeo em Je l'ai breve publié. e eu publiquei. Beaucoup de pasteurs m'ont dit, Muitos pastores ne falaram, parle pas de ça, não fala disso, c'est de la politique. é política, Dans les églises, nas il y igrejas, en a qui n'aiment pas Bolsonaro. não tem pessoas que não gostam que de são por Bolsonaro, lui. tem uns que são por Si tu ele. parles de ça au Brésil, Você fala isso no ça Brasil, va créer des divisions. vai criar divisões. Je vous ai dit, Eu vos falei, moi je ne suis pas eu politicien, não sou je político, suis un homme de Dieu. sou filho de De la Deus. même manière que Dieu a choisi Cyrus, Como Deus escolheu Cyrus, de la même manière que Dieu a utilisé le prophète Élie da mesma maneira que Deus usou o profeta Elias pour oindre le roi de la Syrie, para eleger o rei da Síria, Ben Haddad, Ben de la Haddad, même manière, da mesma Dieu maneira, a choisi M. Deus Jair escolheu o Bolsonaro, senhor Jair Bolsonaro, son excellence, Sua Excelência, le président de la République, presidente do país, que je respecte et que j'honore. que eu respeito e honro. Portez-le dans la prière. Carregue ele na Ne soyez pas oração. autour de lui Não seja em volta comme des dele rapaces como sanguessugas, pour manger, somente para pour sugar, demander instance. para pedir uma Mais instância. soyez autour de lui Mas seja isso em volta pour lui dire ainsi dit para l'Éternel, monsieur falar le para ele, président. assim diz o Senhor presidente. Voici les choix. Essa é a escolha. Voici l'orientation. Essa é a orientação. Voici la vision de Essa é Dieu a visão de Deus pour la nation, para as nações, pour l'émancipation, para a pour la emancipação, croissance, pelo pour le crescimento, bien des foyers. para o bem das C'est famílias. alors Então, que la gloire de Dieu, que a glória de la Deus, puissance de Dieu o poder de Deus sera révélée au será Brésil. revelado ao Brasil. Et le Brésil connaîtra des temps de E o noblesse Brasil vai conhecer um tempo de et felicidade de temps de e gloire. o tempo de glória. Ele vai continuar a te proteger, Ele vai continuar a te guardar, a te dar sabedoria. Em o nome de Jesus, eu vejo um livramento muito grande e o Brasil vai ser uma marca no mundo através da tua vida. Deus vai mostrar o que Ele faz com uma nação que crê nele. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Eu queria fazer uma oração porque o Senhor me deu uma visão essa noite que eu acho que é urgente e eu gostaria de orar. Nessa noite, o Senhor me mostrou algo que tem a ver com o presidente Bolsonaro do Brasil. E eu quero orar, que isso é muito importante.
O Senhor mostrou uma estratégia escondida, bem planificada. E eu quero orar junto com vocês. Vocês são brasileiros, a minha esposa também é brasileira. Eu sou de todas as nações, aleluia, porque sou profeta de Deus. Então, o Senhor me mostrou um plano. Primeira fase do plano: tocar na segurança do presidente. Tudo que tem a ver com segurança. Mas eu vi que esse plano estava a ser feito com pessoas que até que estavam do outro lado e também tinham autoridade. Também faziam parte de autoridades lá. Mas eu vi isso, tocar na segurança, removeram a segurança. Depois vi uma tentativa de rapto. Queriam atrasar alguma coisa em relação a ele. Queriam tirar ele, raptar de alguma coisa. Primeiro removeram a segurança, depois queriam raptar e colocar ele na mão dos criminosos. Eu quero orar por isso, porque eu vi isso na visão. Para quem nos acompanha, sabe o nosso histórico, que Deus nos revela coisas que ainda estão para acontecer. Vamos orar. Deus mostrou isso para nós cancelarmos. Mas se Deus está a falar, nós vamos ver evidências, tá? Eu acredito que a nossa oração pode cancelar isso em nome de Jesus. E Deus me mostrou um número 70. O que significa 70? Mas o Senhor me mostrou esse número 70, que tem algo a ver também com isso. É profético. Então vamos orar pela segurança do presidente Bolsonaro, pela sua saúde. Vamos orar também pelo seu governo. Eu sou profeta, eu não sou brasileiro, mas eu sou profeta de Deus. Eu estou a dizer que Deus é que colocou aquele homem lá. Foi Deus que ele levantou. É por isso que o diabo anda nervoso e quer ele destruir. Então nós vamos orar por ele. E eu quero mandar esse recado para ele. Querendo Deus vai chegar até ele. Para dizer a ele que Deus está a me dar Isaías 54, versículo 15 até o versículo 17. A Bíblia diz assim. Versículo 15 diz assim: poderão se levantar contra ti, mas não será da minha parte. Poderão se levantar contra ti, mas não será da minha parte. Todo aquele que contra ti se levantar, por amor de ti, cairá. Meu Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda armadura, toda armadilha preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Então essa mensagem que Deus me deu para o presidente Bolsonaro, e eu queria entregar essa mensagem para ele. E eu digo que Deus está contigo e que ninguém vai conseguir tocar em você. Assim como o Senhor te protegeu da morte daquela facada, Ele vai continuar a te proteger, Ele vai continuar a te guardar, a te dar sabedoria. Em o nome de Jesus, eu vejo um livramento muito grande e o Brasil vai ser uma marca no mundo. Através da tua vida, Deus vai mostrar o que Ele faz com uma nação que crê nele. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos pelo presidente. Vamos orar todos em nome de Jesus. Oramos por todas as nações, oramos por todos os países que nos estão a ver, inclusive também a nossa nação aqui. Mas eu quero orar especificamente por essa revelação, visão que Deus me deu. Declaramos frustrado todo o plano das trevas contra o presidente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos frustrado todo o plano do inferno, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos a graça de Deus sobre a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vão suceder. Palmas para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava a buscar a Deus. Na verdade, o Senhor me apareceu numa visão no sonho e me mostrou uma coisa que eu não estava a compreender. Portanto, eu pensei, vou orar mais. Se o Senhor me clarificar bem, eu depois vou falar. Não tinha a intenção de falar para você,
Mas nessa tarde eu estava a meditar e o Senhor me falou outra vez, disse assim, me deu a interpretação, na verdade, da visão que Ele me deu. Na visão, eu estava a assistir em Brasília, parecia que eu estava lá em Brasília, onde tem lá os postos das autoridades. Há 2 poderes lá, né? Tem os poderes, tem o presidencial e tem judicial, né? STF, coisas assim. Eu vi, havia uma celebração, havia um bolo bem grande, pastor, e tinha uma celebração. Havia um cantor gospel, estava a cantar, adorar a Deus, e um bolo bem grande. Mas depois, alguém tentou frustrar aquela festa. Não entendi muito bem. Quando eu estava a orar hoje, o Espírito do Senhor começou a ministrar para mim e mandou dar uma mensagem para o Brasil. Sou profeta de Deus, eu falo o que Deus me falar. Quer te agrade, quer não te agrade, vou falar. Está vendo? Vou falar. Você concorda ou não concorda? Eu vou falar. Tá? Vou falar mesmo. Então o Senhor me falou algo interessante. Deus me disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo no Brasil. Deus me disse assim: eu aceitei o jejum nacional que eles celebraram para mim. Por isso, Deus me disse assim que vai trazer um vento de mudança no Brasil. Um vento de mudança no Brasil. Há pessoas que querem boicotar essa graça de Deus e que essas pessoas, eu vi 5 pessoas que estão em autoridade e também que são figuras. Vi 5 pessoas reunidas e conspirando contra essa graça que Deus está trazendo sobre o Brasil. E o Senhor me disse assim: eu lhes dei tempo de arrependimento. Lhes dei tempo para se arrepender. Por quê? Porque eles estão a usar o mal para o seu próprio benefício, para terem ganhos com aquele mal à custa da destruição, da morte, da doença dos outros. E o Senhor me disse assim: lhes dei tempo, se não se arrependerem, muito em breve vão baixar para a cova. É duro, né? Mas eu tenho que falar o que Deus me falou. Eu escrevi aqui. Deus me disse assim: Brasil, se você ouvir a minha voz e não recuar e andar nos meus estatutos e continuamente obedecer a minha voz e os meus mandamentos, eu vou fazer da sua terra uma terra deleitosa. E eu vou eliminar esse vírus do medo do seu seio. O poder desse vírus vai ser eliminado. E Deus diz assim que a economia vai ser ressuscitada de uma forma sobrenatural. Enquanto o nome do Senhor ser exaltado sobre o Brasil. E Deus me deu um versículo, Salmos 33, 12. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, estenda as mãos. Fala: Senhor, livra de todo o mal o Brasil. Que a graça de Deus seja sobre o Brasil. Olha só, Deus me falou que é por causa do jejum que eles fizeram. A igreja tinha sido fechada, a igreja abriu novamente lá. Liberaram para cultuar presencialmente novamente. Por causa do jejum que o povo de Deus fez. Por causa das orações do povo de Deus. Deus está abrindo as portas. Agora Deus deu um recado. Existem condições para as bênçãos de Deus. Tem que permanecer na obediência. Amém. Diga: abençoa o Brasil, Senhor, no nome de Jesus. Limpa as trevas, Senhor. A cova que cavaram, que o Senhor possa fechar essa cova no nome de Jesus. Nós declaramos essa nação abençoada e Jesus é o Senhor dessa nação.
abençoa o presidente dessa nação. Eu vou repetir. O presidente, quer você concorde ou não concorde, você também não é profeta, você não sabe, não vê nada no espírito. Não estou a falar de você, estou a falar de pessoas que não concordam com o que eu estou a falar, tá vendo? O presidente Bolsonaro foi posto lá por Deus. Foi Deus que lhe pôs lá. Vou repetir, foi Deus que ele... Pode não concordar com ele, pode não concordar com o caráter dele, ou com a maneira que ele fala, ou como... mas é Deus que lhe colocou lá. Se Deus lhe colocou lá é para ele cumprir um propósito. E ele próprio é que está a anunciar que vamos orar pela nação. Quem dera que nós tivéssemos isso aqui, hein? Um presidente a convocar a nação para jejuar. Quem dera. Ainda existem crentes que são contra isso. No dia que o diabo está a levar o nome de Deus, então o diabo se converteu. Só pode. O diabo nunca vai levar o nome de Jesus. Entenderam? Olha só. A Bíblia fala lá em Isaías 45, fala assim que tu és Ciro. Eu vou te levantar e vou te mostrar os segredos encobertos na obscuridade. Ainda que não me conheces, eu vou te usar para endireitar os caminhos tortuosos. Esse é o versículo, é uma passagem acerca de Bolsonaro. Ainda que não me conheces, vou te mostrar os segredos encobertos. Tu és o meu ungido. Vou te usar para endireitar os caminhos tortuosos. Então, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente do Brasil, Deus abençoe as autoridades do Brasil, e que toda a corrupção caia por terra, e que toda a manipulação caia por terra, e que todas as trevas, governo das trevas, caia por terra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Palmas para Jesus. Estou aqui com o pastor Benny, a primeira dama, é o nosso presidente. O pastor Benny tem uma palavra para vocês. Pastor Benny has a word for you as well. Well, I just prayed for you Eu acabei de orar por that the vocês Lord will bless you with a long life para que o Senhor possa abençoá-los com vida longa and joy and peace in your life e também paz e alegria em suas vidas and favor, e favor, great favor. grande favor. And I'm believing God E eu estou crendo em Deus, that God will bless you, que Deus vai abençoá-los, anoint you, ungí-lo, make His presence real in your life. fazer com que a presença dele seja de tal forma em suas vidas. And I also pray E eu também oro that you'll win the election para que você ganhe as eleições and that you will remain as president, e que você permaneça como presidente, so God can bless the nation of Brazil. a fim de que Deus possa abençoar a nação do Brasil. Lord, in Jesus' name, Senhor, em o nome de Jesus, bless him, abençoe-o, bless his wife, abençoe sua esposa, his family, a sua família and future e futuro, with favor com favor from heaven, dos céus, in Jesus' name. em o nome de Jesus. Amen. Amém. I'd love to come and be with you someday Eu gostaria de ir e estar contigo Soon. algum dia, em breve, and just pray with you personally e orar por você pessoalmente and your dear wife. e a tua querida esposa. God bless you. Que Deus os abençoe.